Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gleison. Hoje nós vamos dar mais uma aula de matemática onde falaremos sobre funções, tá? É a nossa segunda aula de funções e hoje a gente vai falar sobre domínio, imagem, contradomínio e zero da função, tá bem? Aproveitem a aula, estudem bastante, pesquisem, resolvam os exercícios daqui da atividade e do livro de vocês, tá? Vamos lá começar as nossas brincadeirinhas. Domínio da função. O que é o domínio da função? Tá? A palavra está dizendo é aquele que domina, né? Controla tudo. O domínio é o conjunto dos valores possíveis das abscissas x. Todos os valores que x possa assumir representam o domínio da função, tá? Como é que eu posso ver isso na prática? Vamos lá, nessa situação aí. Qual é o conjunto domínio da situação representada pelo diagrama abaixo, sendo que x pertence a A e y pertence a B? Olha só, se o domínio é o conjunto dos valores possíveis do x, então já está dizendo claramente x pertence a, o domínio são todos esses caras aqui, tá? Todos esses elementos, 2, 3, 4 e 5. Não custa relembrar da aula passada que a gente falou que para ser uma função, esse diagrama deve ser apresentado da seguinte maneira. Todos os elementos do conjunto, onde estão os elementos x, tá? Todos esses elementos, eles precisam mandar pelo menos uma flecha. Ou melhor, precisam mandar apenas uma flecha, certo? Não podem ficar sem mandar flecha, nem podem mandar mais de uma flecha. Tá ok? Então, a situação satisfaz, portanto, é uma função, portanto, tem domínio. Se em alguma situação você perceber que não é função, se não é função, não tem domínio, não tem imagem, não tem contradomínio. Tá bom? Beleza? Vamos dar? Olha outra situação. Se a gente precisar saber quem é o domínio numa situação dessa agora. Olha só. Vocês têm aí três funções. Determine o conjunto domínio das funções apresentadas abaixo. Certo? Na primeira função, eu tenho f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 4. Quando você estiver à procura do domínio de uma função, em uma situação como qualquer uma dessas aí, certo? Primeira coisa que você vai olhar, o que é que não pode acontecer? Por aí você descobre quem vai ser o domínio. O domínio é tudo aquilo que pode. Você sabendo que não pode, o que pode é a outra parte. Tá bem? Nesse caso, raiz quadrada de 2x menos 4. O que é que não pode acontecer? Não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Então, 2x menos 4 não pode ser negativo, certo? 2x menos 4 é maior ou igual a zero. 2x menos 4 é maior ou igual a zero. Tá bom? Olha, passando o 4 para o segundo membro, fica positivo. Passando 2 dividindo, eu vou ter 4 dividido por 2, que dá 2. X maior ou igual a 2. Esse já é o nosso elemento principal do domínio. Tá? Conjunto domínio, representado pela letra D, são todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Chegamos ao domínio só observando o que não pode ser, para você descobrir o que pode, o que deve ser. Tá bom? Vamos lá. Segunda situação. f de x é igual a 5 sobre x mais 1. O que é que não pode acontecer aí? O que é que você tem? Você tem uma fração. O que é que não pode acontecer numa fração? O denominador não pode ser zero. Pronto, acabou. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser zero. Então, x mais 1 diferente de zero. Tá certo? Se x mais 1 é diferente de zero, ó, o que é que eu posso concluir? Passo 1 para lá, x é diferente de menos 1. Esse já é o nosso elemento que vai definir o nosso domínio. Quem é o domínio? Todos os valores de x pertencentes aos reais, ó, tal que x é diferente de menos 1, como nós achamos aqui. Tá vendo como é simples? Beleza? Vamos para o item 3. O que é que tem de diferente? No item 3, você tem f de x igual a 5 sobre raiz de 2x, raiz quadrada de 2x mais 10. Além de ser uma fração, é uma raiz. Além do denominador não ser zero, certo? Não poder ser zero, que é a ideia da fração, ainda vai ter que ser maior que zero. Tá certo? Então, não vai poder ser zero.
não vai poder ser negativo. Que a raiz tem que ser positivo ou zero. Mas não vai poder ser zero, então vai ter que ser maior que zero. Não pode ser esse cara, é diferente de zero. Não vai poder ser negativo, vai ter que ser positivo. 2x mais 10 maior que zero. E eu não vou usar esse, só vou usar esse segundo elemento aí, 2x mais 10 maior que zero, para descobrir quem vai ser o meu domínio. Tá certo? Eu passo 10 para o segundo membro, passa negativo, passo 2 dividindo, e menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Esse é o meu elemento principal para a construção do domínio dessa função, certo? X pertence aos reais, tal que x maior que menos 5, tá bom? Esse tracinho aqui tá errado, aqui é um tracinho, uma barra inclinada, não é um sinal de menos, aqui tem que ser uma barra. Valeu? Corrijam aí. Continuando, eu tenho aí o conceito de imagem, tá? A imagem é o conjunto dos valores das ordenadas y resultante da aplicação da função x. Vamos só. O x são todos os caras que mandam. O y são todos os caras que... a imagem são todos os caras que recebem. Resultante da aplicação. Tá certo? O x são todos os que mandam. E a imagem são todos os que recebem. São imagem de alguém. O 0 é a imagem do 2. O 1 é a imagem do 3. O 2 é a imagem do 4. O 3 é a imagem do 5. O 4 não é a imagem de ninguém, então não faz parte do conjunto imagem. Tá bom? O conjunto imagem, representado pela letra I, maiúscula, é composto, nesse caso, pelos elementos 0, 1, 2 e 3. Tá certo? O 4 faz parte do conjunto B, mas não é imagem de ninguém. Beleza. E o contradomínio, o que é isso? O contradomínio é o conjunto em que encontramos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio, por meio da função f. Olha essa palavra-chave aqui, podem, não quer dizer que são. Tá certo? Pegando o mesmo exemplo mais uma vez, vamos olhar todos os caras que podem se relacionar com o domínio. 0 pode, 1 pode, 2 pode, 3 pode, 4 pode. Podem. O 4 se relacionou? Não, mas pode. Tá certo? Por isso, o contradomínio se confunde com o próprio conjunto B. Tá? O conjunto B é o contradomínio todo. Eu tenho aí o contradomínio é composto pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Do mesmo jeito que o conjunto A se confunde com o conjunto domínio, o conjunto B se confunde com o conjunto contradomínio. A imagem, às vezes, é a mesma coisa que o conjunto B quando não sobra ninguém. Tá bem? Vamos dando continuidade, falando sobre zero da função. Hoje a gente vai falar, basicamente, sobre dois tipos de função. Uma função do primeiro grau e a função do segundo grau. Tá certo? Que vocês já estudaram isso aí. Então, o que é o zero da função? Hoje a gente vai ver como encontrar o zero e o que é basicamente ele. Não geometricamente, só algebricamente. Geometricamente a gente vai ver mais na frente na construção de gráfico, pode até ser na próxima aula, na construção de gráfico de funções, certo? Mas é um tema muito importante que precisa ser abordado e você precisa ter muita atenção. Olha só, determine os zeros reais da função abaixo. Como eu acho o zero dessa função f de x igual a 5x mais 20? Olha só, para achar o zero, basta você zerar a função. Quem é a função? O f de x. Se você fizer isso igual a zero, você vai achar o valor de zero que faz isso ser zero. Tá certo? O valor de x que faz isso ser zero. Então, basta fazer f de x igual a zero. Então, você vai ter 5x mais 20 igual a zero. Por quê? Porque o f de x foi zero. Você assumiu ele zero para achar o zero da função. Tá bom? Então, desenvolvendo, passando o 20 para o segundo membro, passa negativo, passo 5 dividindo, menos 20 dividido por 5 eu tenho menos 4. Esse menos 4 é o valor que, se você substituir aqui, vai zerar a função. 5 vezes menos 4, menos 20 mais 20, zero. Certo? Por isso que o menos 4 é considerado zero da função. O zero da função f é menos 4. Vamos ver um novo exemplo agora. Um exemplo com a equação do segundo grau. Olha só, essa é um pouquinho mais trabalhosa, certo? Mas para quem viu bem a equação do segundo grau no nono ano, não vai ter dificuldade alguma.
Então, mas como fazer para encontrar o zero da função dessa aí? Do mesmo jeito, f de x igual a zero, só que agora eu vou ter uma equação do segundo grau para resolver, onde menos x ao quadrado menos 3x mais 10 é igual a zero. Tá certo? Primeira coisa para descobrir a equação do segundo grau, descobrir as raízes, encontrar os resultados e tal, o que você deve lembrar de x1 e x2, certo? Não sei se você lembra, mas x1 e x2 é o que a gente procurava lá no nono ano. Ó, primeiro, eu tenho que achar os coeficientes a, b e c. A, acompanhante de x ao quadrado, ó, que vai ser menos 1. O b, acompanhante de x, que vai ser menos 3. E o c é o termo independente, tá? Todo cuidado, porque aí está na ordem e às vezes a equação não vem na ordem correta. Beleza. Depois que você já sabe ABC, você vai ter que procurar delta, certo? Delta, pelo modelo matemático, é b ao quadrado menos 4 antes de Cristo, AC. Então, é só substituir. Quem é B? Menos 3. Quem é A? Menos 1. Quem é C? 10. Substitui, você vai ter essa expressão numérica aí. Menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. 4 vezes 1 é 4 vezes 10, 40. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 9 mais 40, que dá 49. Tá bom? Depois que acha a delta, você vai à procura do seu x. Tá? E você deve lembrar da fórmula de Bhaskara, que está aí para vocês apresentado. Então, eu acho o x na equação do segundo grau completa com o uso da fórmula de Bhaskara. Agora é só substituir os elementos. Eu tenho menos b, vai ficar menos 3, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, que é o nosso delta que nós já encontramos, que foi 49, por isso que a raiz está dentro de 49, sobre 2 vezes menos 1. Tá desenvolvendo isso aí, menos com menos vai ficar mais ou menos a raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes 1 é 2, negativo aqui. Quando você chega nesse lugar, você percebe que existe um mais ou menos aí obstruindo o nosso processo. Para a gente resolver esse problema, tem que usar os dois. Um em uma situação e um em outra. Então, a gente chama de x1, eu botei o 3 mais o 7, ó, que dá 10, dividido por menos 2. 10 dividido por menos 2 dá menos 5. No x2, x duas linhas aí, eu vou colocar o 3 menos o 7, dividido por menos 2. 3 menos 7 dá menos 4, dividido por menos 2 deu mais 2. Pronto, achamos as raízes da equação de segundo grau, que são menos 5 e 2, tá certo? Então, nessa aula, eu apresentei para vocês domínio, imagem, contradomínio e zero da função, tá certo? Vocês agora vão fazer exercícios que estão aí no finalzinho da nossa aula e também os exercícios que estão no livro de vocês, as páginas estão anotadas aí na nossa última anotação sobre o conteúdo. Beleza? Estudem bastante, se desenvolvam e boa aula ou bons estudos para todos vocês.